O debate sobre a teoria geral da prova tem o objetivo de provocar a curiosidade daqueles que são apaixonados pelo tema, porque envolve procedimento investigatório, processo penal, busca da verdade, modo de busca, nulidade, posição dos tribunais superiores diante da ânsia pela justiça conforme a verdade demonstrada na prova. A teoria geral da prova ela tem uma íntima relação com o fato, a verdade e a decisão. E nesse sentido, o Aurí Lopes Júnior, na obra Fundamentos do Processo Penal, ele vai dizer que a teoria geral da prova é um processo de retrospecção, ou seja, de reconstrução aproximativa de um fato, geralmente definido como um fato criminoso. E, nesse sentido, isso será uma atividade recognitiva no magistrado, que passará a tomar conhecimento do fato. Jacinto Coutinho, ele tem uma fala que muito bem vai conforme esse entendimento, que diz que há um juiz com jurisdição que não sabe e é dado a missão de decidir, ele precisa conhecer, sendo ignorante por essência, já que o fato é levado ao seu conhecimento. Toda discussão vai incorrer e vai gerar no problema da verdade real e substancial. Carnelutti, já em 1920, vai dizer que essa discussão é estéril, porque o problema está na verdade. E para Carnelutti, a verdade é algo inalcançável, haja vista ela ser parte do todo e não da parte. Assim, Carnelutti diz que a verdade, por ser inalcançável, há uma inclinação para a certeza. Aurí Lopes Júnior, ainda em sua obra Fundamento do Processo Penal, ele vai dizer que diante da evolução científica, da teoria da relatividade, da física quântica, o processo penal não estaria mais tão flertando com a verdade, nem com a certeza, mas com a probabilidade e uma forte inclinação para a possibilidade. A gente entende que, e isso é notório, o processo penal brasileiro ele tem uma forte cultura inquisitória, baseada no substancialismo inquisitorial, onde cláusulas muito abertas, como interesse público, acabaram sendo fundamentados, ou a razão de fundamento para violações de direitos e garantias individuais, o que acaba contaminando toda a fase processual. A distinção entre alguns institutos que permeiam a temática, a teoria geral da prova, é fundamental para que não haja uma confusão, seja ela dentro da doutrina ou na jurisprudência, sendo prova tudo aquilo que é apto a levar ao conhecimento de algo a alguém, conforme define o Gustavo Badaró na obra de Processo Penal. Atividade probatória seria, sim, esse conjunto de atos praticados para a verificação de um fato. E no nosso Código de Processo Penal, no artigo 156, ele é muito claro que diz que incumbe a quem alega o fato a demonstração dessa prova. Meio de prova seria um instrumento através do qual se introduzem no processo os elementos probatórios. Estaria mais relacionado com a ideia de utilidade, enquanto que o resultado probatório seria esse produto do convencimento que os meios de prova geram nas partes e no magistrado. Diante de tudo isso, o meio de obtenção de prova seria um tema bastante interessante de se discutir, porque através dele a gente pode decorrer em diversas ilegalidades. E aí, o meio de obtenção de prova como um instrumento da colheita de elementos de fonte de prova está possibilitado não só no Código de Processo Penal com a busca e apreensão, mas também em algumas leis, na legislação extravagante, como, por exemplo, na Lei das Organizações Criminosas, a Lei 12.850 de 2013, quando possibilita a infiltração de um agente policial no ORCRIM, ou na Lei de Lavagem de Dinheiros, e também, recentemente, com a Lei 13.441 de 2017, que introduziu no ECA os artigos 190A ou 190E, quando trata dos crimes relacionados à dignidade sexual do adolescente e da criança. A gestão de prova, de todo modo, ela acaba sendo definidora da fisionomia do processo penal de um país e até do que permeia a cultura de um país. E, nesse sentido, James Goldsmith ele vai dizer muito claramente que o processo penal é esse termômetro dos elementos autoritários e democráticos de um Estado, havendo um sistema inquisitório, que é a ideia de um juiz e ator, em que ela acaba se contaminando com essa busca pela prova através de uma crença de que existe uma verdade, gerando a questão da dissonância cognitiva. Há também o sistema acusatório, que é o que preceitua o nosso artigo 3º-A do Código de Processo Penal, que diz que o processo penal brasileiro tem a estrutura acusatória, e isso vai acabar incorrendo na grande problemática do indúbio pro réu e presunção de inocência, que acaba recaindo no nemo tenetur sine tegere, em que ao réu, ou ao acusado, de modo geral, presume-se a inocência, devendo isso ser desconstruído em toda atividade probatória. Exemplo disso é o direito de permanecer calado, constitucional, um direito constitucional, ao qual a sua violação importa numa grave violação a uma garantia individual.
e o direito de permanecer calado, obviamente que o Aurí Lopes vai trazer isso. Existem alguns riscos quando ele é exercido pelo acusado, já que o juiz, por ser um ser no mundo, ele tem expectativas que acabam sendo frustradas com o exercício do direito de permanecer calado, incorrendo na ideia da perda de uma chance. O sistema legal de prova também no processo penal, nós temos o sistema legal de prova, onde há uma prova pré-definida, há uma hierarquização de prova, não há muito espaço para o julgador. O sistema da íntima convicção, e nesse sistema a gente pode entender a sistemática do tribunal do júri, em que há a íntima convicção para absolver ou condenar, e o sistema do livre convencimento motivado, que é o que permeia o nosso processo penal, consubstanciado no artigo 93, inciso 9 da Constituição, ao qual a sua não observância acaba gerando nulidades. Com relação às provas novas, né, e a possibilidade de desarquivamento de inquérito policial, existe uma divergência entre o Supremo Tribunal Federal e o STJ, onde entende o STJ que, com relação ao desarquivamento de inquérito policial, baseado nas questões de causas excludentes de ilicitude do artigo 23 do Código Penal, haveria coisa julgada material e formal, e nesse sentido não haveria possibilidade de desarquivar inquérito. De modo contrário, o Supremo vai entender que, por haver apenas coisa julgada formal, em a prova sendo um caráter de substancialmente nova, há sim a possibilidade desse desarquivamento. Questões polêmicas ainda mais acerca do meio de obtenção de prova, está na teoria do Fish Expedition, em que o STF já vedou isso expressamente, quando ele diz que é inadmissível um mandado de busca e apreensão genérico, em que isso seria causa de nulidade, está lá previsto no agravo regimental, no habeas corpus 435.934, do ministro Sebastião Rejunho, sendo expressamente vedado essa aplicação no direito brasileiro. A gente entende que a cultura inquisitorial brasileira ela é muito forte, mas dentro do Código de Processo Penal existe alguma limitação a essa cultura, a essa atividade probatória? É uma pergunta bastante interessante, porque realmente essa cultura inquisitiva precisa ter limites. E não é só o limite do CPP que traz. Lá também tem uma previsão legal, no artigo 155, no seu parágrafo único, que vai dizer que deve ser considerada a lei civil, pois ela traz restrições, mas quando for em consideração aos estados das pessoas. O exemplo disso está lá no 62 do CPP, que diz que para a extinção da punibilidade necessita da certidão de óbito. E a certidão de óbito é uma prova assim, logo deve ser considerada. Mas se existe fora, existe dentro. E o CPP traz um rol de provas que é taxativo. Se está previsto, é nominado. Se não está previsto, é inominado. E aí que a gente vai falar de típica e atípica. A típica, ela está prevista no seu procedimento. E se não está previsto, é atípica. Mas a atípica também é considerada. Ela não é deixada de lado. Mas para ser considerada, ela precisa seguir 3 requisitos básicos. O Aurim fala que é a não subversão da prova nominada, a confiabilidade, a credibilidade e a base científica da prova, além de ter que seguir os rituais, ou seja, a regra do jogo do CPP e da Constituição, e não violar esses direitos. E partindo desse ponto, devemos falar também do ponto que foi debatido por você, dessa pesca probatória, né, Fish Expedition, que seria um desvio de finalidade da busca da prova. E aí que vai entrar o encontro fortuito, que seria um desvio casual da prova. Ou seja, eu vou em busca de uma prova e acho outra. E está sendo aceito pela jurisprudência, principalmente no STF, e no STJ mais ainda, pelo princípio da serendipidade, pois se não aconteceu o desvio ou um abuso de autoridade ou investigação genérica, que foi citado por você, não viola direito, logo é acidental e é considerado. Outro ponto bastante interessante que a gente tem que debater é a ilicitude. Por quê? Lá na Constituição, no seu artigo 5º, inciso 56, ele vai dizer que é inadmissível a prova ilícita, mas ele traz a prova ilícita sem fazer a distinção da ilicitude, da ilegítima e da ilícita. Ou seja, a gente precisa fazer, e a doutrina diz que a ilegítima, a sua produção é em juízo, ou seja, no processo, é uma violação de direito processual e a consequência nulidade. Um exemplo disso é a juntada fora do prazo. Já na ilicitude, o seu momento vai ser na produção de coleta, ou seja, ela vai violar um direito material, logo a sua consequência é a exclusão do processo, vai ser desentranhado. E um exemplo disso seria a confissão mediante tortura. Mas se a prova é ilícita, ela pode ser considerada ou não? É aí que vai entrar duas teorias. Primeiro, a da vedação total, que essa linha de corrente diz que se a Constituição veda e não traz exceções, logo não deve ser considerado.
tem vários seguidores e tem até um acolhimento na jurisprudência no próprio STF. E a outra seria que, em favor do réu, é a admissibilidade da prova a partir da proporcionalidade para o réu. Ou seja, se é para justificar que uma pessoa inocente e essa busca for de maneira ilícita, ou seja, viola um direito à intimidade, à privacidade, mas se for para eles, para provar que uma pessoa é inocente, ela aceita, porque vai ser feita a ponderação da liberdade do indivíduo inocente e o sacrifício é um direito que está lá previsto no CPP. Mas acontece que vai prevalecer a liberdade do inocente, que é o que o nosso código preserva. Logo, deve ser aceito, segundo essa corrente, e contra a terceira união, porque se é pró-réu, no momento que o terceiro for acusado, ele vira réu, e vai ser contra ele. Partindo de outro ponto bastante interessante, quando a gente fala de ilicitude, é a derivação, né? Quando uma prova é ilícita no começo, o que for depois é considerado ou não é? E aí que vai entrar uma teoria bastante famosa, que é a teoria da árvore dos frutos envenenados. Ou seja, se uma prova que originou outras, ou derivaram dela, é ilícita, todas vão estar contaminadas. Não vai nascer um fruto bom. Logo, deve ser todas excluídas os autos. Mas a jurisprudência não quer o efeito dominó de desconsiderar tudo. E vem surgindo outras teorias, baseado no artigo 157 lá no CPP, que vai dizer da fonte independente. Ou seja, se tem uma fonte independente que justifique aquela prova, ela é lícita porque ela não foi contaminada. E, por último, a descoberta inevitável. O que seria a descoberta inevitável? Ia acontecer de qualquer jeito, uma hora ou outra, independente de ter uma violação ou não. Ou seja, era questão de tempo. Mas isso não pode ser meramente especulativo, tem que ser comprovado, baseados em dados concretos. Outro ponto importante para citar é a produção antecipada de prova. Está lá previsto no CPP, no seu artigo 3º-B, inciso 7º, que vai dizer que pode acontecer em certos casos, citado como vai constar em tela, e são em casos extremos. A doutrina diz que é em caso extremo e a jurisprudência vai concordar nesse entendimento, segundo a súmula 455 do STJ. E, para ser admitidas essas provas, não são todos os casos, como foi dito. São extremas, logo, precisa de 2 requisitos. Primeiro, o seu conteúdo tem que ser relevante e imprescindível para a sentença. E, além de tudo, não pode ser repetida essa prova na fase processual, porque vai ocorrer um perecimento. Logo, deve ser produzida anteriormente, ou seja, antecipada. A teoria geral da prova tem sido cobrada nos concursos públicos. No ano de 2022, organizado pela banca FGV para o cargo de oficial de justiça, a banca trouxe a seguinte questão. Ao exibir um mandado de prisão preventiva, determinado agente policial afirma que deseja entrar na residência de Olímpio para verificar se o procurado Houdini estava no seu interior. Diante da presença de expressivo efetivo policial armado, Olímpio, mesmo ciente que Houdini não se encontrava, autoriza o ingresso no interior de sua residência, que passa a ser vasculhada. Ao levantar os tacos de madeira do chão do quarto, o agente policial encontra farta quantidade de drogas, prendendo Olímpio em flagrante delito. A referida prisão a banca entendeu como resposta correta a letra C, a prisão é ilegal, diante da ausência de justa causa para o ingresso na residência, ou seja, percebe-se um claro desvio de finalidade da autorização judicial que era apenas para efetuar a prisão preventiva e não a busca e apreensão de forma genérica. Outra questão pertinente foi no ano de 2023 pela banca CESP para o cargo de promotor de justiça substituto, que trouxe o seguinte. Embora esteja incorporada ao direito processual penal brasileiro no âmbito doutrinário e jurisprudencial, a aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada não é legalmente prevista pelo ordenamento jurídico pátrio. E nós vimos ao longo do vídeo que essa questão está errada, porque existe a previsão expressa no Código de Processo Penal, no seu artigo 157, parágrafo 1º.